Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre. Postagem do subreddit de conselhos de relacionamento feita pelo usuário LifeChart502. Minha noiva, 29 anos, insiste que eu, 30 anos, corte relações com meus pais. Estou tendo dificuldades para tomar uma decisão. Estamos em um relacionamento há 9 anos noivos e morando juntos há 5 anos. Somos financeiramente independentes, trabalho em tempo integral e ela, meio período com o pai. Ela quer que eu corte completamente os laços com meus pais, acreditando que eles me manipulam e são responsáveis por muitas das nossas discussões. Ela vê 3 questões principais. 1. Eu não os confronto diretamente. Ela diz que eu deveria dizer na cara deles que tipo de pessoas eles são. Na visão dela, eles são cheios de si, sempre se gabando. Por exemplo, esse meu celular é muito bom. Ou dando conselhos não solicitados, tipo, por que você não tenta fazer desse jeito? 2. Ela acredita que eles me manipulam. Ela interpreta pequenas coisas, como meu pai dizendo, já vai embora? Por que não fica mais um minutinho? Como manipulação. Mesmo que eu geralmente responda dizendo, não, a gente vai embora. Ela ainda vê isso como eles me influenciando. E 3. Eu não a escolhi imediatamente quando ela me pediu para escolher entre ela e meus pais. Eu hesitei. Ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não vou ser uma segunda opção e não vou ser uma opção que você não escolhe imediatamente, sem hesitar, não importa o que você perca. Essa não foi a primeira vez que ela me deu um ultimato. Quando meus pais nos convidaram para um almoço de aniversário, ela exigiu que eles parassem de convidar, porque nós nunca iríamos almoçar, só visitar. Quando perguntei se eu poderia ir sozinho, ela disse que não. Eu deveria parar de ir a almoços de família completamente. Fim de conversa. Apesar de ter mencionado cortar relações algumas vezes durante discussões acaloradas ao longo dos anos, ela continuava interagindo com meus pais, visitando-os e preparando presentes para eles. Nós os vemos a cada 2 ou 3 semanas. Há mais de 3 anos não vamos a almoços de família, nem mesmo em aniversários ou feriados. Se um aniversário caísse na mesma semana que um feriado, isso causava um grande problema para ela ir à casa dos meus pais antes do período de 2 a 3 semanas. Essas visitas eram curtas e tranquilas, apenas sentávamos e conversávamos. Meus pais quase nunca pediam ajuda, só 2 vezes ao ano, quando não conseguiam cortar a grama por problemas de saúde. Várias fraturas na coluna, diabetes, ataque cardíaco e cirurgia nas costas. Mesmo assim, ela concordava em ajudar com relutância. Eu não visitei meus pais sozinho desde que me mudei. Meu passado e meus pais hoje. Quando ainda morávamos separados, logo no início do nosso relacionamento, meu pai me ligou pedindo para guardar as lentes da minha câmera que deixei na mesa, já que eu não morava mais lá. Eu fui lá, guardei as lentes e voltei para cá. E ela ainda usa isso como prova do controle que eles têm sobre mim. Concordo que foi uma forma de controle, por isso minhas atitudes contrárias ficaram mais evidentes no relacionamento. Eu também já falei que me sentia distante dos meus pais enquanto crescia, devido ao autoritarismo deles. Talvez isso tenha feito ela ter uma visão pior dos meus pais. Antes eles tinham mais controle sobre mim, mas desde que saí de casa não tem mais, ou ao menos não percebo. Eles nunca falam mal dela e me tratam normalmente. Meu pai ainda gosta de agir como se soubesse tudo, mas nada extremo. Enquanto isso, ela trabalha com o pai dela todos os dias. Eles conversam pelo Viber quase diariamente ou todo dia. Costumamos viajar com os pais dela e visitar a casa de férias deles a cada 6 a 8 semanas, ficando 2 ou 3 dias. Tenho um ótimo relacionamento com os pais dela. Minha concessão e a recusa dela. Eu disse para ela que se não quiser mais ver meus pais, ela não precisa. Também me ofereci para visitá-los com menos frequência, mas ela não aceita nenhum meio termo. Eu preciso romper totalmente com eles e ela não aceita discutir alternativas. Essa discussão já dura 3 meses. Recentemente meu pai fez aniversário. Eu o visitei sozinho por 1 hora e 15 minutos 3 dias depois, para mostrar a ela que nem mesmo aniversários ou feriados são uma prioridade para mim. Só isso já fez ela querer terminar comigo. No relacionamento, disse a ela que meus pais não eram importantes para mim na época. Eu realmente acreditava nisso, não só por necessidade, mas ela provavelmente teria me deixado de qualquer forma. Eu disse a ela muitas vezes que ela é minha única prioridade e já provei isso muitas vezes. Mas porque eu não disse instantaneamente, ok, vou cortar relações com eles, ela vê isso como prova de que eles importam mais do que ela. A verdade é que eu não me importo com eles tanto quanto antes, mas não a ponto de querer apagá-los completamente. Sempre que tento discutir para encontrar uma solução, ela se recusa, dizendo que não vai mudar de ideia. É ela ou meus pais. Se eu sequer menciono que eles são meus pais,
ela fica ainda mais frustrada. Sempre respeitei os desejos dela, e quando ela ainda mantém algum nível de contato com eles, achei que ela fazia isso por mim, por carinho. Mas agora, ela quer isso pra nós dois, não só pra ela. OP, acho que o problema aqui é que sua namorada é tóxica. Ela é quem está sendo controladora. Ela é quem está sendo manipuladora. Ela é quem está te dando um ultimato. É ou seus pais ou eu. E é realmente triste ouvir você dizer que não se importa mais com eles, ou pelo menos não tanto. Você só mencionou que eles eram autoritários. Não falou nada sobre eles serem abusivos, pessoas horríveis, narcisistas ou algo assim. E sua namorada está tentando fazer você se afastar dos seus pais. Na minha opinião, ela é a tóxica aqui. Amor não é condicional. E se alguém tentar te dizer, olha, ou você faz o que eu digo, ou você não me ama, ou eu não sou tão importante pra você, isso é extremamente manipulador. Pra mim, isso é um sinal de alerta. Tô fora. Não quero esse relacionamento. Lamento que você tenha perdido 9 anos com sua namorada tóxica. Você definitivamente deveria escolher não ficar com ela. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Mandala Bouquet diz, o problema aqui é sua noiva, não seus pais. Ela insiste que eles estão tentando te controlar, enquanto ao mesmo tempo tenta te controlar também, e está sendo muito mais bem-sucedida nisso do que seus pais. Pedir para alguém vir e mover algo que deixou largado não é tentar controlar essa pessoa. E o fato de ela ter te convencido disso só mostra que você não consegue enxergar a realidade da sua situação. Você precisa criar coragem e se impor, de preferência antes que ela também comece a usar qualquer filho que vocês possam ter como arma. IOP responde, obrigado, acho que você está certo, nem tinha pensado que isso não era uma forma de controle do meu pai, esse é só um exemplo, mas ela comentava isso com frequência. Nós estávamos planejando ter filhos, mas depois disso tive o mesmo pensamento. O que aconteceria quando ela tivesse outra arma contra mim? Saloshin Slot diz, então você ofereceu um bom compromisso, mas ela quer que você corte completamente o contato sem nenhum motivo, além dela não se dar bem com seus pais. Porque os exemplos que você deu não são realmente ruins, talvez irritantes, mas não controladores. Parece mais que ela quer ser a pessoa que te controla. Ultimatos geralmente são o fim da maioria dos relacionamentos saudáveis. Feche os olhos e imagine seu futuro. É com ela ao seu lado e você sem poder ver sua família? Yopi responde, obrigado pelo seu comentário. Tenho medo de que esse não seja o futuro que eu quero. No mínimo, eu deveria merecer algum tipo de meio termo. Sempre existe o meu lado e o dela na história, mas nesse caso, é realmente difícil para mim entendê-la. Quero ser justo e imparcial nessa situação, só acrescentando informações sobre o meio termo. Depois de 2 meses, ela sugeriu um meio termo, só falar com eles ao telefone nos aniversários e enviar saudações de feriado por SMS. É um meio termo, mas sinceramente, considerando essa exigência drástica, não me parece um meio termo de verdade. E a conta excluída diz, seus pais parecem com os meus. Houve um período de transição quando eu me mudei, de quando eles pararam de me ver como uma criança que precisava ser mandada. Não foi difícil. Eu só continuei lembrando eles de que eu não morava mais lá e tinha minha própria vida. Eles ainda me amavam e queriam fazer coisas comigo. Sua namorada é simplesmente horrível. Ela quer ser a única em sua vida e exige que você corte todos com quem possa conversar para ouvir uma opinião contrária ou desabafar. Na verdade, é uma tática básica de abusador isolar alguém da sua rede de apoio e fazer com que a pessoa só tenha o abusador na vida dela. Amigos e família precisam sair. Deixe ela terminar com você. Ela acha que você está tão sob o controle dela que joga ultimatos sabendo que você vai ceder. Eu suponho que essa tenha sido a história de todo o seu relacionamento. Você faz alguma coisa, ela exige que você pare ou mude. Você concorda e obedece. Agora ela chegou ao ponto em que você deixou de ser parceiro e virou propriedade dela. E MY, se alguém exigisse que eu me afastasse dos meus pais ou da minha irmã, estaria fora da minha vida. Meus pais sempre me apoiaram e amaram até o dia em que morrerem, mesmo discordando às vezes das minhas escolhas. Minha irmã é minha melhor amiga. IOP responde, obrigado, eu realmente agradeço. Essa foi a história de todo o relacionamento. Além disso, essa parte de se afastar de todo mundo é muito verdadeira. Hora de abrir meus olhos e seguir um caminho diferente para mim mesmo. Bem, a comunidade está tentando fazer com que o OP enxergue os sinais de alerta e aparentemente ele enxergou. Então agora vamos para a atualização para ver como essa história termina. Meu post original é de 1 ano atrás. Terminamos por pouco tempo e me mudei por uma semana para mostrar que esse não era o jeito certo de resolver nossos problemas. Não houve nenhum meio termo de verdade.
Ela insistiu que eu rompesse o contato com meus pais, ou então nós terminaríamos. Ela disse que se eu provasse que ela era minha prioridade, eu poderia ver meus pais às vezes e seguiríamos em frente. O pai dela se envolveu e eu pedi conselhos para ele. Depois de conversar com ela, ele sugeriu que eu escondesse temporariamente meu contato com meus pais. Assim ela poderia ver que nosso relacionamento era minha prioridade. Esse é um conselho horrível. Com base nisso, eu voltei. Acreditei que se eu mostrasse claramente para ela que ela era minha prioridade, mesmo já sentindo isso, as coisas melhorariam. Durante esse tempo, tentei manter o relacionamento e refletir sobre possíveis problemas comigo mesmo e com meus pais. Isso foi por volta de maio. Por ela, concordei em não ver meus pais. No entanto, eu ligava para eles secretamente uma vez por semana ou a cada 2 semanas, e os visitava a cada 3 semanas. Tive vergonha de mentir, mas hoje fico feliz por isso, e você entenderá o motivo. Para ela, minha principal responsabilidade era afastar-me dos meus pais para mostrar que me importava com os sentimentos dela, mesmo sem entendê-los ou concordar totalmente. Ao mesmo tempo, comecei a fazer terapia individual. No entanto, como minha terapeuta era uma mulher, tive que cancelar. Ela não tolerava mulheres perto de mim, de qualquer idade. Então, pedi várias vezes para fazermos terapia de casal, mas ela insistiu que não precisávamos porque estávamos bem. Após 34 meses, segui questionando onde estávamos com esse problema e como poderíamos resolvê-lo. O relacionamento parecia melhor porque ela acreditava que eu não estava em contato com meus pais, mas na verdade eu estava falando com eles mais, não menos. Em agosto nada havia mudado. Ao tentar discutir uma situação ou pedir para ver meus pais, já não conseguia mentir. Ela sempre dizia que eu só poderia vê-los uma vez por ano, algo que eu não aceitava. Um dia cheguei ao meu limite, perguntei de novo e ela me disse que se eu não concordasse, eu poderia ir embora. Então eu fui. O fato de você estar pedindo permissão já é um sinal de alerta. Meus sentimentos por ela não sumiram. Me mudei para um apartamento e ficamos 1 mês sem contato. Nesse período, retornei à terapia com a mesma profissional para me compreender, identificar meus erros, entender a dinâmica familiar e por que nada do que eu fazia parecia suficiente para ela. Depois de 1 mês, voltamos a conversar. Eu tentei entender melhor a perspectiva dela, mas os motivos dela continuaram os mesmos. Meus pais eram arrogantes demais. Eles me influenciavam demais e reclamavam muito, especialmente sobre a saúde do meu pai. Eu tentei encontrar um compromisso razoável, por exemplo, que eu pudesse vê-lo sem envolver ela de forma alguma. Ela não precisaria ir a aniversários ou a um funeral quando chegasse a hora, se não quisesse. Finalmente, em novembro, o compromisso final dela foi que eu poderia vê-los 6 vezes por ano por 30 minutos. Falar com eles em aniversários ou feriados e fora isso, uma vez por mês, mesmo eles morando a apenas 20 minutos de distância. Eu não conseguia aceitar isso. Meu terapeuta também apontou que essas exigências eram incomumente rígidas. Do ponto de vista terapêutico, meu relacionamento com meus pais parecia normal. Com a terapia, percebi que tinha problemas com limites. Eu costumava me sentir culpado por dizer não, mesmo já priorizando minha namorada há anos, então se ela não concordasse, a resposta era sempre não. Durante a terapia, o tema do transtorno de personalidade borderline surgiu, não como um diagnóstico, mas como uma possível explicação para alguns comportamentos. Nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Pesquisei muito, li livros, vi vídeos, ouvi podcasts e percebi que com ou sem o transtorno, ela sentia as emoções de modo bem diferente de mim. Voltamos a nos comunicar mais. Ela me pediu para trocar de terapeuta porque o meu era uma mulher, então mudei para um terapeuta homem. Me concentrei em entender ao máximo a experiência emocional dela. Em dezembro, avisei que iria visitar meus pais no meu aniversário. Depois disso, ficamos 1 semana sem nos falar. Quanto mais conversávamos, menos argumentos ela tinha. Ela só repetia que não se sentia bem quando eu tinha contato com eles. Eu disse para ela que não podíamos continuar assim e que precisávamos de terapia de casal. Em janeiro começamos. Depois de 6 sessões, nada mudou. Quando a terapeuta perguntou como ela se sentia quando eu falava com meus pais, ela disse que era como ter uma pedra pesada no corpo. Me odiava mais quando eu fazia isso e me amava mais quando não fazia. Durante esse tempo, eu ainda visitava meus pais secretamente, ajudava eles com coisas práticas, passava tempo de qualidade e tinha conversas honestas sem medo. Conversamos sobre limites, meus medos de dizer não e o que poderia melhorar nosso relacionamento. Ainda estávamos separados, mas tentando resolver as coisas. Então, em um dia normal de fevereiro, minha mãe ligou cedo de manhã.
Filho, os paramédicos estão reanimando seu pai. Por favor, venha para casa. Liguei para minha namorada. Ela disse, vá se for uma emergência. Dirigi até lá. Minha mente estava a mil. Infelizmente, meu pai faleceu. Contei a notícia para ela e voltei rápido para o apartamento. Ela se ofereceu para ajudar e conversamos por 2 horas. Depois voltei para minha mãe e minha avó, que minha namorada também não aceitava. Depois de mais ou menos 1 hora, ela me mandou mensagem. Você ainda está aí? Respondi que sim. Provavelmente ficaria com minha mãe naquela noite. A resposta dela foi fria no começo, mas logo se transformou em raiva. Não acredito que você prefere ficar com sua mãe do que comigo. Você precisa da sua mamãezinha. Aquele momento mudou algo em mim. Percebi que não importava o que eu fizesse, nunca seria o suficiente, mesmo em uma situação como a morte. A empatia dela sumia quando algo mexia com os sentimentos dela. Não a convidei para o funeral, mas a mãe dela veio escondida. Tentei explicar as coisas para os pais dela, e até sugeri um livro para ajudá-los a entender as respostas emocionais dela. Depois de 1 ano de luta, perdi tanto meu pai quanto meu relacionamento. Mas apesar de tudo, me sinto mais forte do que nunca. Ainda é difícil às vezes, mas não me arrependo de ter mentido para manter contato com meus pais. Isso me permitiu aprofundar a relação, principalmente com minha mãe. Para quem estiver em uma situação parecida, cuide de si mesmo e das pessoas que você ama. Entenda que as pessoas podem sentir as emoções de formas muito diferentes, e às vezes, mesmo quando há amor, deixar para lá é a escolha mais saudável. Bem, antes de tudo, OP, sinto muito pela perda do seu pai. Deve ter sido difícil, principalmente porque sua namorada, entre aspas, é uma verdadeira cretina. Espero que agora ela seja alguém que você nunca mais veja. OP, cada um sente emoções de forma diferente, mas as delas não são sua responsabilidade. E eu não acho que havia amor no seu relacionamento. Talvez da sua parte, mas com certeza era um sentimento equivocado. Sua ex não te amava. Espero que nunca mais entre em contato com ela e siga sua vida. Te desejo o melhor, OP. Obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Postagem do subreddit Pet Revenge, feita pelo usuário Coffee Gorilla. Fez minha namorada se sentir mal no trabalho? Vou fazer você se sentir mal por causa do seu anel. Isso aconteceu anos atrás, quando minha namorada, agora esposa, vamos chamá-la de Sweetie Face, trabalhava em um trabalho que exigia bastante esforço físico e potencialmente perigoso com animais. Havia outra mulher trabalhando com ela, vamos chamá-la de Dumb Face, que constantemente fugia das responsabilidades, jogava trabalho extra para a Sweetie Face e, de modo geral, tornava todos os dias miseráveis. Sweetie Face chegava em casa cansada, derrotada e sem vontade de trabalhar em nenhum turno com a Dumb Face. Um dia, Dumbface chegou ao trabalho toda sorridente. Ela estava noiva e muito animada para mostrar o anel que o noivo tinha dado para ela. Isso continuou por algumas semanas. Agora, além de ser uma funcionária insuportável, ela também era uma pessoa insuportável exibindo o anel e falando sobre isso o tempo todo. Aqui está a minha pequena vingança. Sweetie Face e eu estávamos juntos há 3 anos e eu já planejava pedi-la em casamento. Nós não tínhamos conversado sobre anéis, então eu mesmo decidi escolher o anel. Eu escolhi um anel de noivado superior ao da Caraboba em todos os aspectos. Onde a Caraboba tinha ouro, eu tinha platina. Diamante de 1 quilate, 1,7 quilates, cor e pureza tão perfeitas quanto eu consegui. Lapidação? Bem, isso é subjetivo, mas eu escolhi um tipo específico de lapidação que realça o brilho do diamante, deixando-o ainda mais cintilante. Como eu sabia as especificações? Porque eu ia a eventos de trabalho e ouvia ela falar sem parar para qualquer um que quisesse ouvir. Eu e Carinha Doce viajamos no fim de semana prolongado e ao voltar ao trabalho, ela mostrou o anel para todo mundo na sala de descanso e anunciou o noivado. Todos ficaram admirados, menos Caraboba, que saiu furiosa da sala e começou a chorar no corredor. Ela nunca mais falou sobre o anel e fazia cara feia sempre que via o anel da Carinha Doce. Carinha Doce saiu desse emprego não muito tempo depois que ficamos noivos. Não faço ideia do que aconteceu com a Caraboba, nem me importo. Mas quando contei para a Carinha Doce porque exagerei um pouco no anel dela, ela disse que isso era terrível, mas riu quando falou isso. Você mandou bem aí, OP. Mandou bem mesmo. Foi uma bela vingancinha. Valeu por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, imagino que goste dessas histórias que leio. Aqui vão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo para assistir agora, salve para ver depois. E não se esqueça de clicar em se inscrever.